Parte 3. Terceiro dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 19:05. Climb finalmente retornou ao Palácio Real quando a escuridão começou a se espalhar pela capital. Suas feridas estavam completamente curadas, mas ele estava cansado além da conta. Os combates levaram bastante tempo, e ele ainda teve que coordenar as coisas depois do combate. No final, as coisas funcionaram não porque Climb tinha o apoio de Rener, mas porque os soldados tinham medo da Oito Dedos e não ousavam lidar com as coisas por causa de ansiedade. Então, o maior problema para Climb foi a questão de assumir a responsabilidade por tudo isso. Afinal, o responsável poderia se tornar um alvo da Oito Dedos, ser usado como exemplo por eles. E essa não era uma probabilidade distante, mas uma possibilidade bem distinta. Portanto, Climb simplesmente anotou os eventos e pediu aos soldados que enviassem para Rener. Depois de receber a aprovação, ele assinou seu nome e o de sua mestra Rener como responsáveis. Claro, havia desvantagens em fazer isso, mas havia pelo menos 2 méritos para essa abordagem. A primeira seria que a reputação de Rener aumentaria. Ela tinha agido contra uma organização que corrompia o coração do reino e ainda capturado o responsável pelo tráfico de escravos. Além disso, o subordinado direto dela havia liderado uma investida contra esse sindicato do crime. Isso certamente impulsionaria a opinião pública de Rener, que de outra forma permaneceria dentro do palácio. A segunda seria que eles poderiam proteger Sebas e a mulher que ele havia resgatado do abuso naquele bordel. Agora que Climb e Rener tinham recebido os créditos, isso impediria Sebas e aquela mulher de chamar atenção, e também evitaria que se tornassem os alvos prioritários da Oito Dedos. Eu acabei não fazendo nada durante o ataque, só o mínimo possível. E quanto a Brain Unglaus, ele disse que falaria com Gazef por conta própria e insistiu que Climb não se preocupasse com isso. Climb pensou essas coisas quando bateu na porta de Rener. Rener já havia dito que não havia necessidade de bater e que ele deveria entrar diretamente. No entanto, ele estava atrasado e, além disso, era indelicado adentrar no quarto de uma dama sem avisar. Desde o dia em que ele acidentalmente viu Rener em uma camisola de seda pura, ele fez questão de bater toda vez que visitava. Sua mestra finalmente concordou que ele fizesse isso, e enquanto ele esperava por uma resposta do outro lado da porta, Climb cheirou a si mesmo. Ele tinha tomado banho e se esfregado bem, mas não tinha certeza que havia tirado totalmente o fedor de sangue dele. Afinal, o seu nariz já estava acostumado com isso. Segundo a normativa, ele jamais deveria entrar nos aposentos de Rener neste traje, mas era imperativo que ele relatasse os eventos do dia para sua mestra com suas próprias palavras. O mais importante eram as pessoas que estavam trancafiadas naquele lugar. Atualmente elas estavam sob a custódia do posto de guarda, mas era preciso levá-las para algum lugar seguro o mais rápido possível. Algumas estavam feridas, então ele teve que providenciar sacerdotes e outros curandeiros para ajudá-las. A Rener-san é muito gentil, ela certamente ajudará o povo que está em necessidade. Climb sentiu seu coração ficar pesado quando ele pensou em todas as coisas que teria que reportar à sua mestra, coisas que a encheriam de preocupação. Ele não pôde deixar de pensar em como seria melhor se ele fosse mais forte. Era graças a ela que ele podia levar uma vida boa servindo uma mestra tão altruísta. Mesmo assim, ele não tinha mais nada que pudesse oferecer a ela. Que estranho, ela ainda não respondeu? Será que não ouviu? Ele ainda não ouviu ela conceder permissão para entrar. Ninguém estava de pé em frente à porta, então Rener não deveria estar dormindo ainda. Poderia ter acidentalmente adormecido sem informar o guarda? Climb bateu novamente. Dessa vez, Climb ouviu uma voz calma concedendo-lhe a entrada de dentro do quarto. Isso colocou seu coração mais calmo e ele entrou. Ele já havia decidido a primeira coisa que faria. Perdoe o meu retorno tardio. Eu estava tão preocupada. Climb podia ouvir uma raiva distinta na voz de Rener, o que o surpreendeu. A mestra de Climb raramente ficava com raiva. Mesmo quando insultada, ela nunca demonstrava sua raiva na frente de Climb. Foi por isso que ele estava ciente de que Rener estava realmente preocupada. Ele lutou contra as lágrimas quentes que ameaçaram escorrer do canto de seus olhos e abaixou a cabeça em um sincero pedido de desculpas. Eu estava realmente preocupada com você, quando pensei nos tipos de coisas que a Oito Dedos poderia ter feito. Então, o que aconteceu? Eu recebi um breve relatório, mas pode me explicar os detalhes?
Climb iria entregar seu relatório de pé, mas Renner insistiu que ele se sentasse. Assim, Climb se sentou. Havia uma xícara de chá na frente dele, e Renner lhe serviu uma xícara de chá quente do seu item mágico, garrafa quente. Após agradecer, ele bebeu o chá, e depois narrou toda a situação para Renner e o porquê de algumas pessoas precisarem da ajuda dela. O que você pensou dessas pessoas quando as viu? Eu senti pena delas. Se eu fosse mais forte, poderia salvar essas pessoas do sofrimento. Eu sei que sim. Você deve ter sentido muita pena delas, Climber. Sim. Esse é o seu jeito, afinal. Você é muito maravilhoso, Climber. Renner-sama, se precisar que eu as proteja, posso partir a qualquer momento. Eu já me decidi. Eu o avisarei quando chegar a hora. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Preciso lhe contar uma coisa. Amanhã, talvez até depois de amanhã, pretendemos lançar ataques contra as bases da 8 Dedos, aquelas indicadas no pergaminho que a Latios nos entregou. Você já deve imaginar que suas defesas se tornarão mais fortes por causa do ataque ao bordel. Minhas sinceras desculpas. Foi minha culpa por agir sozinho. Que isso, não precisa se desculpar. Pense nisso como se estivéssemos decidindo sobre um curso de ação. Só para saber, eu gostei de como você se impôs, Climb. Você capturou Succulent, um membro dos 6 braços, e trouxe Cocodol, o chefe da divisão de escravidão. Isso deve fragilizar os nossos oponentes. Portanto, quero aproveitar essa vitória. Renner então deu um soco no ar de um jeito bem fofo. Nós os derrotaremos novamente antes que eles façam qualquer estardalhaço na capital. Entendido. Vou descansar agora e reunir as minhas forças para as operações de amanhã. Isso mesmo, Climb. Sinto que amanhã será um dia muito emocionante, então descanse bem e mantenha isso em seu coração. Climb saiu do quarto, e Renner sentiu o cheiro de sangue desaparecendo um pouco. Muitíssimo obrigada, Climb. Agora... Depois de terminar seu chá, que agora já estava frio, Renner se levantou. Ela caminhou até uma campainha e, se a agitasse, o sino na sala adjacente tocaria. Enquanto ela pensava no rosto da serva que esperava no cômodo ao lado, ela sorriu friamente. Que sorte que ela estava de plantão hoje. Ora, que tipo de expressão eu devo colocar agora? Renner ficou diante do espelho e segurou seu rosto com as 2 mãos. Então ela esfregou para cima e para baixo suas bochechas. Ela era apenas uma humana, e isso não mudaria a forma de seu rosto. Foi apenas uma forma de autoafirmação. Renner então soltou o rosto e sorriu. Essa não. Essa combina mais para conhecer as pessoas. Renner sorriu novamente. Ela passou por uma variedade de expressões antes de se decidir por um sorriso puro e inocente. Assim está melhor. Depois que os preparativos foram concluídos, Renner tocou a campainha. Logo, uma empregada bateu na porta e entrou. Você pode fazer algo por mim? Poderia me ajudar a ferver um pouco de água quente? Prontamente, Renner-sama. A empregada se curvou e Renner sorriu para ela. Aconteceu alguma coisa? A senhora parece muito feliz hoje. Teve boas notícias? Agora que sua presa tinha mordido a isca, o sorriso de Renner ficou ainda mais alegre. Não ficou sabendo? O Climb Khan foi incrível hoje. Ele foi fantástico. Ela falava como uma criança, a atitude que se encaixava em uma princesa tola que vazava informações importantes sem nem perceber. Nossa, isso é adorável da parte dele. A empregada odiava Climb e ela tentou o seu melhor para esconder seu descontentamento. No entanto, ela não conseguia manter suas emoções fora de suas palavras. Morra! Você devia morrer. Todos que ousam desprezar o meu Climb devem morrer. Renner fingiu que não tinha ouvido a resposta da empregada. Afinal, Renner era uma princesinha inocente. Ela não sentia as más intenções dos outros e não ligava para as grosserias que recebia. Afinal, ela era uma princesa ingênua, inocente e tola. Sim, ele foi tão incrível. O Climb derrotou um monte de caras maus e então resgatou um monte de gente que os bandidos prenderam e ele as enviou para... sim, acho que ele as enviou para um posto de guarda. Agora podemos punir os nobres que ajudaram os bandidos a fazer coisas ruins. Jura? Que maravilhoso! Esse Climb-san é realmente digno da senhora Renner-sama. Se não for incômodo, poderia me contar mais sobre os seus nobres feitos heróicos? A empregada acreditava que a princesa não tinha a menor ideia e não suspeitava de nada. Assim, Renner começou a emaranhar aquela mulher estúpida no seu esquema. Ela manipulava todos como uma grande marionetista. Todo esse curso de ação fazia parte do previsto. Terceiro dia do mês do Baixo Fogo.
nono mês do ano, 22:10. Um grupo de aparência estranha se fundia na escuridão. Todos estavam equipados de formas diferentes, sem qualquer senso de unidade. A coisa mais próxima que eles se pareciam provavelmente seria um grupo de aventureiros. À sua frente estava um homem robusto e musculoso. Atrás dele havia um belo homem de aparência frágil, assim como uma mulher de cabelos prateados. Atrás dele estava alguém coberto por um robe e mais atrás outro em uma armadura completa. O grupo estava olhando para uma porta aberta. A sala do outro lado era escura como um breu e eles sentiram que todos os ocupantes anteriores haviam partido há muito tempo. Uma olhada ao redor não mostrou mais ninguém. Essa era uma situação bastante estranha. De fato, o bordel deveria ter sido despido e tomado pelo posto de guarda. Dito isso, alguém deveria estar a cargo de vigiar, mesmo que o lugar estivesse vazio. De fato, se alguém olhasse ao longo das ruas vazias, seria possível ver sinais de fogo onde o guarda noturno estaria posicionado. Todavia, não havia ninguém aqui. Isso porque esse grupo usou sua influência para se livrar temporariamente dos sentinelas. O homem de rosto firme como uma rocha, Zero, encarou ferozmente o bordel esvaziado e rosnou. Olha só isso. Eu vou até precisar me desculpar como Cocodol. Emprestei o Succulent dos 6 braços, e aí o lugar foi tomado facilmente justo no dia que prestei os serviços da minha divisão. Mas que piada! Uma risada desdenhosa veio de trás dele. Zero se virou e fixou seu olhar na fonte daquela risada com um olhar afiado. A mulher em trajes de seda conhecia a personalidade de Zero e disse apressadamente: Então, chefe, o que devemos fazer agora? Matar o Succulent para ele não abrir o bico? Se sim, então ele deve estar no posto de guarda. Todos aqui só sabem usar força bruta. Teremos que contratar assassinos de outros departamentos. O que me diz? Não há necessidade disso tudo. Ele tem lá seus usos ainda. Vou pedir ao conde para libertá-lo. Pena que vai custar uma nota preta. Melhor eu ir fazendo uma lista das coisas que o conde gosta. E quanto ao Cocodol? Perguntou um jovem belo de aparência delicada. Ele tem seus próprios contatos. Se precisar de alguma coisa, damos um jeito usando as nossas conexões. Considere como uma forma de desculpas para ele. E a lista de convidados? Fiquei sabendo que os guardas a pegaram, não? Essa informação não está correta. Ou melhor, ouvi dizer que eles não desvendaram detalhes concretos. A voz que vinha debaixo do robe era sombria. Era como se alguém estivesse falando de dentro de um túmulo. A voz sepulcral provocava arrepios nas espinhas dos que ouviam. Eu gostaria de colocar minhas mãos nessa lista. Podemos usá-la para todos os tipos de chantagem. Não seja idiota. Isso só deixaria as outras divisões ainda mais desconfiadas de nós. Já tem uns aí suspeitando de que fomos nós que armamos isso tudo. Se algum de vocês encontrar essa lista em algum lugar, apenas dê ela de volta ao Cocodol alguns dias depois e peça desculpas. Até porque a lista deve estar em código. Não vai nos servir para nada. O belo homem deu de ombros em resposta ao discurso de Zero. Enfim, vamos nos preocupar com isso depois. O meu palpite é que, se existir, deve estar escondida em algum cofre. Realmente é como você falou antes. Quem quebrou essa porta realmente fez um feito e tanto. Olha só esse buraco. Como fizeram isso? Eu duvido que usaram armas. Será que foi magia? Foi um punho. Todos os olhares se voltaram para o corpo de Zero. Zero então repetiu que essas marcas tinham sido feitas por um punho. Um punho? Que sujeito impressionante! Bobagem. Isso não é nada. Zero respirou fundo e interrompeu o suspiro de surpresa da mulher. Depois, cortou a porta com a sua mão nua. A mão dele afundou na porta como se ele estivesse rasgando papel. Zero então retirou a mão, deixando um rasgo que combinava com o que Sebas havia deixado. O homem de bela aparência falou um pouco sem jeito. Bem, você não é exatamente uma boa comparação, chefe. Mas o nosso inimigo pode derrubar uma porta reforçada com aço. Mesmo que o Succulent seja o mais fraco de nós, o que importa é que ele conseguiu derrotar um membro dos 6 braços. Seria lógico considerar que, seja lá quem for, ele é nosso inimigo, não é? O que está insinuando? Só porque o Succulent perdeu, você assume que o inimigo é muito forte? Havia uma corrente de escárnio na voz da pessoa de Rob, que então completou.
Ele não passa de um fracote quando alguém desvenda aquelas ilusões dele. Só é bom quando luta contra gente medíocre. Ele não passa de um saco de pancadas se enfrentar alguém minimamente decente em combate. Vocês não sabiam disso? A resposta que ele recebeu foram várias risadas. Isso era tanto um sinal de aprovação quanto um sinal de zombaria para com os mais fracos que eles. Bem, tudo o que precisava ser dito já foi, então eu vou perguntar novamente. O que devemos fazer? Recuar? Eu não acho que o confronto com esse adversário possa valer as perdas em potencial. Não seja ridículo. As palavras de Zero estavam atreladas a uma raiva que ele não conseguia suprimir totalmente. Nossa reputação será prejudicada se não fizermos de exemplo quem atacou esse lugar. Que se dane as perdas em potencial. Todos os 6 braços marcharão juntos para eliminar esse intruso. Ei, morto-vivo, Dazernok! O homem usando hobbies estendeu a mão. A dita mão não pertencia a uma criatura viva e segurava uma esfera que irradiava uma aura bizarra em resposta às emoções do dono. Corte espacial, Pechurian. O homem em armadura de placas, que até então estava em silêncio, bateu no peito com um estrondo retumbante do metal. A cimitarra dançante, Edstrom. A mulher vestida em seda inclinou a cabeça elegantemente e as pulseiras em seus pulsos tilintaram. 1000 mortes, Malmvest. O belo homem estalou os calcanhares juntos, criando um som ressonante. E eu mesmo, o demônio da batalha, Zero. As pessoas ao seu redor acenaram para mostrar sua concordância e compreensão. Primeiro vamos resgatar o Succulent. Preciso fazer umas perguntinhas para ele. Depois disso, bem, vamos encontrar um bom torturador. Vamos mostrar ao intruso o verdadeiro significado de inferno. Nós vamos fazê-lo se arrepender de sua tolice. 3º dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 17h42. Era o pôr do sol quando tudo terminou e Sebas voltou para casa. Climb Khan está protegendo as pessoas que libertei. Succulent, o dono e todos os outros foram presos. Isso deve mantê-los quietos por enquanto. Espero que isso tenha me comprado algum tempo. Mas e agora? O que ele deveria fazer em relação a Tsuari? Sebas achava que a melhor opção seria levá-la a um lugar seguro, mas Sebas sabia que havia apenas um lugar realmente seguro no mundo todo. Enquanto Sebas agonizava sobre esse assunto, seus pés o trouxeram de volta para casa. Assim que ele estava prestes a abrir a porta, sua mão parou. Alguém estava atrás da porta. Ele sentiu que era Solution, mas Sebas não tinha ideia do porquê ela estava fazendo isso. Será que havia algum tipo de emergência? Sebas teve um mau pressentimento, mas ainda assim abriu a porta. O que ele viu a seguir desafiou suas expectativas e o deixou sem movimento. Bem-vindo de volta, Sebas-sama. Solution estava vestida em seu uniforme de empregada de batalha. Um arrepio percorreu a espinha de Sebas. Solution, que fazia o papel de uma herdeira mercante, estava usando seu uniforme de empregada na presença de Tsuari, uma humana que não sabia nada sobre a verdade. Foi porque ela não precisava atuar mais, ou havia algum motivo que exigisse que ela usasse seu uniforme? Se fosse o primeiro, isso significaria que algo havia acontecido com Tsuari. Mas se fosse o último... Sebas-sama, o Ain-sama está te esperando. Por favor, entre. Tanto a voz quanto a tranquilidade de Solution fizeram o coração de Sebas ribombear em seu peito. Sebas, que podia permanecer calmo diante de um poderoso inimigo, mesmo que fosse tão forte quanto um guardião de andar, agora estava realmente ansioso e tenso quando ouviu que seu mestre o esperava. Por que ele está... Sebas gaguejou, e Solution continuou o observando em silêncio antes de repetir. Sebas-sama, o Ain-sama o espera. Não havia mais nada a ser dito. Tudo o que Sebas pôde fazer foi seguir Solution para o interior da casa. Seus passos estavam pesados, como um criminoso condenado caminhando para a guilhotina.